Bênçãos da parte do Altíssimo Deus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, servo do Senhor, Francisco Murilha, com muita alegria no coração e me sentindo honrado em poder participar deste propósito de 40 dias de oração e de jejum do Ministério Águas Purificadoras em Aparecida de Goiânia, dos amados apóstolo Berg, apóstola Débora, desta família sacerdotal que tem tanto nos abençoado. Louvamos a Deus por este convite e a nossa oração é que você possa ser abençoado nestes dias de jejum, lembrando aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus disse, que certas batalhas espirituais, certas guerras espirituais, elas são somente ganhas através da oração e do jejum. E a mim me foi dada a honrosa tarefa de falar sobre os tijolos da motivação. E eu quero te parabenizar por você chegar nesse 21º dia de jejum e oração motivado. E rogo a Deus que você continue perseverando nesse seu objetivo. Em nome de Jesus. Amém? Quero falar, como disse, sobre o que te move, quais são as tuas motivações. Em primeiro lugar, precisamos definir o que é motivação. Motivação, como sabemos, é o combustível que nos impulsiona a alcançar os nossos sonhos, as nossas metas, a superar desafios e perseverar em nossa jornada. Ou seja, a motivação é fundamental para que possamos continuar perseverantes na busca daquilo que desejamos e almejamos. Nós sabemos que é na perseverança que ganharemos as nossas almas. É na perseverança que alcançaremos. É como o atleta, não é, que tem que perseverar e se esforçar para alcançar o seu prêmio, para alcançar a sua medalha, para alcançar o seu objetivo. A palavra nos ensina, lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, esta carta é conhecida como Carta da Alegria, porque nela o apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida dos irmãos de Filipos, que lhe assistiram enviando-lhe uma oferta. E assim esta oferta pôde suprir as necessidades materiais do apóstolo Paulo e da sua equipe apostólica que caminhava com ele. A palavra nos ensina em Filipenses 4,13 que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando encontramos a motivação em Deus, não é? Somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio com confiança. O apóstolo Paulo está dizendo, não é, que em Cristo podemos superar e vencer todas as coisas. É interessante isso, né? Porque é somente através de Cristo. Isso não se baseia nos nossos esforços, não se baseia nos nossos méritos, não está baseado nas nossas forças, mas antes está fundamentado em Cristo, porque Cristo é aquele que nos conduz em triunfo. É Cristo quem nos garante a vitória. Por quê? Porque Cristo, conforme o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, verso 15, ele despojou principados e potestades. Ele arrancou das mãos do diabo, não é? Tudo aquilo, as sentenças que pesavam contra nós, removendo-as inteiramente na cruz. É interessante que observemos isso, porque isso não está fundamentado, como falamos, em nós, mas isso vem de Deus. A graça de Deus nos dá força, nos capacita, é a graça que nos faz perseverar, é a graça que nos conduz em triunfo. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus.
Precisamos aqui ponderar algo importante sobre isso. Todos nós sabemos, não é, a definição de graça. Sabemos, não é, pela teologia, que a graça é um favor imerecido. E isso é verdade, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos as bênçãos, nós não merecemos esse privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, isso nos foi conquistado através da graça de Jesus, gratuitamente pelo seu sangue derramado na cruz. Mas há um outro aspecto da graça que muitas vezes é desconhecido por nós, que trata-se da capacitação que a graça nos traz. A graça é um instrumento de capacitação de Deus, onde através da ação do Espírito Santo, nós somos motivados, nós somos impulsionados, nós somos ativados a buscar mais e mais a presença de Deus, a sua glória, o seu poder, não é? E os dons derramados. Os dons também fazem parte da graça, porque são os dons, não é, que Deus nos dá, que nos dão a condição para desempenharmos o nosso serviço junto aos santos, à Igreja de Cristo, corpo de Cristo, e também ao mundo que nos cerca. Quando encontramos a motivação em Deus, somos fortalecidos para enfrentar qualquer confiança, com qualquer desafio, com confiança. Jesus disse na sua oração, em João 17, e você sabe muito bem, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Na sua oração sacerdotal, na sua oração intercessória, Jesus deixa algo muito claro, que viver com ele e para ele não significa uma alienação do mundo, mas antes ele nos dá forças, condições e capacitação. Por isso que falamos que a graça nos capacita para, com perseverança e motivação, alcançarmos os objetivos que temos pela frente nas nossas vidas. Talvez, nesse seu propósito de jejuar, você esteja jejuando pela sua vida espiritual, talvez por um milagre na área familiar, talvez por um milagre na área financeira, talvez por um emprego melhor, talvez por alguma situação familiar. Eu não sei a motivação que te coloca a jejuar e a participar deste propósito, mas eu sei de algo, que quando você coloca a sua motivação em Deus, você é fortalecido para enfrentar qualquer desafio com confiança. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Enquanto estamos neste mundo, lutamos contra demônios, lutamos contra esse sistema mundano, maligno, corrompido por Satanás, e lutamos também contra a nossa própria carnalidade, que muitas vezes é insubmissa à vontade e à palavra do Senhor. Jeremias nos ensina, no capítulo 29, no versos 11, quais são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Esses pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, diz o Senhor, são de paz, são de fazer-nos prosperar e não de causar dano. São planos de dar a nós a esperança e um futuro. É interessante que muitas vezes nós não entendemos plenamente. A nossa mente é limitada para entender e compreender a vontade perfeita e absoluta de Deus, mas nós sabemos que todas as coisas, de alguma maneira, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, trabalharão para o nosso bem, ou na linguagem apostólica, cooperarão para o nosso bem. Veja que elas
cooperam. O que é cooperar? É operar juntamente. Então, Paulo aqui nos ensina que todas as coisas trabalham para o nosso bem, cooperam para o nosso bem. Porque Jeremias nos diz, lá no capítulo 29, não é, que os pensamentos e propósitos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem propósitos de paz para você e não de mal. O Senhor tem propósitos de paz para a sua família. O Senhor tem pensamentos de paz para os seus projetos. A vontade do Senhor na sua vida, meu querido irmão, que está empenhado neste jejum, é boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus, que Deus tem para você. Porque o Senhor aqui nos diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Deus sabe. Você e eu não sabemos, porque a Bíblia diz quem conheceu a mente do Senhor, ou quem o instruiu. Quem? Só Deus sabe. Mas estes pensamentos, a palavra de Deus nos garante, são pensamentos de paz, são pensamentos bons ao nosso respeito, à nossa família, e dar esperança ao nosso futuro. Amém? Deus quer que você coloque a sua fé. E fé, sabemos, que é muito mais do que esperança. Fé é convicção. Fé é certeza. Conforme aprendemos lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, onde o autor nos diz que fé é a certeza, fé é a esperança, fé é a convicção das coisas que se esperam e daquilo que se não vê. E a esperança nossa deve estar fundamentada não nas coisas deste mundo, não nos planos econômicos, não nos governos, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Não. A nossa esperança deve estar fundamentada na fé que temos em Deus, em Cristo e na sua palavra. Porque aí nós teremos um futuro abençoado. E não apenas abençoado, mas abençoador. A motivação, ela se encontra na esperança de um futuro promissor que Deus tem para mim, que Deus tem para você, que Deus tem para a nossa família, que Deus tem para os seus negócios, que Deus tem para a tua cidade, que Deus tem para teu estado, que Deus tem para a nossa nação. Efésios, Paulo escrevendo, e aliás Efésios, eu quero estimular você a ler esta carta, porque ele é o manual da guerra espiritual. Efésios nos ensina muitas coisas, e uma das grandes verdades está explícita em Efésios capítulo 6, que nos fala da armadura. Mas no versículo 7, Paulo diz assim, que sirvamos de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Ou seja, o nosso trabalho deve ser visando o Senhor e não os homens. Uma das coisas que nos deve motivar, não é isso? A Bíblia nos ensina em muitas passagens que tudo que façamos deve objetivar a glória de Deus. Seja comer, seja beber, trabalhar, estudar. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Muitas vezes pensamos que fazer tudo para a glória de Deus envolve apenas a nossa vida espiritual, mas não. Paulo nos ensina que tudo que fazemos, o lavar uma louça na casa, arrumar uma casa, limpar a casa, limpar o seu quarto, ir ao supermercado, fazer as suas compras, pagar as suas contas, estudar,
Tudo deve ser feito para a glória de Deus, porque quando fazemos as coisas visando a glória de Deus, nós procuramos fazer sempre o melhor. E uma das coisas que motivou os nossos pais reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, os grandes reformadores que com a sua palavra e o seu ensino abalaram o mundo, e ainda até hoje nós sofremos este impacto, e se você de alguma maneira chegou até uma igreja evangélica, você indiretamente é fruto da reforma protestante. Você é um dos legados dos milhares da reforma protestante, e eles nos ensinaram que o nosso trabalho, mesmo o secular, porque para eles não havia diferença entre o secular e o espiritual, porque para eles tudo deveria ser para a glória de Deus, eles nos ensinaram que tudo aquilo que fazermos, sejam as coisas mais comuns, devem visar a glória de Deus. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero, como que podemos expressar e revelar a glória de Deus? E Martinho Lutero disse o seguinte, que podemos revelar e expressar a glória de Deus fazendo o nosso melhor, e ele usa como exemplo um sapateiro. Ele diz, se você é um sapateiro, faça o melhor sapato. Se você é um sapateiro, conserte o sapato perfeitamente. E aí nós podemos pegar esse princípio, não é, de fazer o melhor, não é? E aplicá-lo em todas as áreas da nossa vida, e isso tem a ver com excelência. Fazermos tudo com excelência. Ou seja, tudo aquilo que fizermos, que façamos com excelência. Tudo aquilo que nos dedicarmos a fazer, que façamos o melhor. Então, se você é colaborador numa empresa, dê o seu melhor. Se você está num grupo de pesquisa de uma faculdade, faça a sua parte com esmero, com zelo. Se você é um empreendedor, se dedique, se destaque, faça com zelo, com primor o que você tem que fazer. Seja honesto no seu trabalho, no seu negócio, porque assim você vai estar honrando a Deus, porque você estará fazendo o seu melhor, fazendo as coisas com excelência, com esmero. Aliás, a palavra esmerar, ela vem, não é, daquela ferramenta que conhecemos que se chama esmeril, onde através, não é, daquela peça de ferro, o que nós fazemos? Nós afiamos as nossas ferramentas, como facas, tesouras e machados. Não é? Então Paulo fala, e nós sabemos que aquilo que fazemos devemos fazer como para o Senhor, dando glórias a Deus Pai por isso. Quando temos este pensamento, esta motivação, nós fazemos o melhor. Nós nos dispomos a fazer o melhor. E isso vai nos levar, não é, a servirmos a Deus e aos outros. E isso nos impulsiona a fazer as coisas com amor e com generosidade. Amor e compaixão, esses dois andam juntos. Não podemos, como Igreja de Cristo, e aliás Tiago vai nos ensinar isso de uma maneira muito intensa e forte, Tiago nos ensina o seguinte, que a fé sem obras é morta. Do que adianta falarmos para alguém, ide aquecei-vos, quando não lhe proporcionamos um cobertor? O que adianta dizermos, ide fartai-vos, se não suprimos com alimento a necessidade daqueles que batem à nossa porta? Ou seja, a fé deve ser demonstrada através
das obras que fazemos, porque as nossas obras glorificam a Deus, conforme Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Ele diz, falando sobre a luz, que os homens, ao verem a luz que há nos discípulos, eles glorificarão ao Pai, que está nos céus. Quero convidar você a orar comigo, a pedir a Deus que te capacite, não é? A fazer as coisas com motivação e a manter o seu foco e a sua expectativa naquilo que Deus tem para você, porque, como falamos, durante este pequeno ensino, não é? Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são de paz e não de mal. Convido você a orar juntamente conosco. Senhor, em nome de Jesus, buscamos encontrar em Ti a força para prosseguir. Nos ajuda. Capacita-nos, Senhor, a manter a esperança e o ânimo mesmo diante dos desafios da nossa vida. Que a motivação em Ti seja a nossa fonte de inspiração, Senhor, e coragem. Que em cada passo que dermos, possamos confiar, Senhor, em Teu cuidado e nos entregar totalmente aos Teus propósitos, que são de paz e não de mal ao nosso respeito. Oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te louvando e te adorando e te agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, mais uma vez, foi uma honra para nós participarmos deste momento da vida de vocês. Agradecemos a Deus o convite que o apóstolo Berg nos fez de poder trazer esta pequena palavra, este pequeno ensino, que espero que seja uma bênção na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.